Então é isso, ó. Na semana passada, né, na aula anterior, nós estávamos vendo a vida de Paulo, né, no que diz respeito à sua segunda viagem missionária. E é justamente a segunda viagem missionária de Paulo que dá o contexto da carta aos Tessalonicenses, tá? Como a gente viu na carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas, o que dava o contexto era a primeira viagem missionária de Paulo e os eventos ali dos judaizantes que afetaram a igreja da Galácia, que culminaram também no Concílio de Jerusalém. Já a carta aos Tessalonicenses, que é essa que nós vamos estudar hoje, tá? O contexto dela todo, então, está vinculado à segunda viagem missionária de Paulo. Tá? Então, só lembrando alguns eventos que aconteceram na segunda viagem missionária de Paulo, para a gente poder entrar na carta aos Tessalonicenses efetivamente hoje. Então, está aqui nosso mapinha, lembrando que Paulo estava em Antioquia, né? Tinha retornado há alguns meses do Concílio de Jerusalém, junto com Barnabé, levando também com ele Silas. Paulo tem a ideia de retornar pelo caminho que ele passou na sua primeira viagem, reforçando a fé dos irmãos em Chipre e na Galácia. Ele fala isso com Barnabé, Barnabé resolve levar João Marcos. Paulo não gosta da ideia, se recusa a levar João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado eles em Perge da Panfilha na ocasião da primeira viagem missionária. Sendo assim, Barnabé e Paulo se separam. Barnabé vai com João Marcos para a ilha de Chipre, tá? Enquanto Paulo leva com ele Silas, atravessando o finalzinho nortezinho aqui da Síria, a Cilícia, e Atos 15 nos informa que haviam igrejas nessa região, tá? Então, ele passa fortalecendo as igrejas aqui, até que ele passa também pelas igrejas da Galácia, onde ele tinha passado na sua primeira viagem missionária, levando consigo também o decreto de Jerusalém, para que essas igrejas tomassem conhecimento daquilo que tinha acontecido em Jerusalém, a respeito da decisão da circuncisão. Depois que sai de Antioquia, ele tinha a intenção de pregar o evangelho na Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito Santo, não se sabe exatamente como foi esse impedimento, né? Se foi alguma barreira física, alguma questão com o Império Romano, ou se foi uma revelação direta. Mas, então, Paulo... e eu esqueci de uma coisa. Em Listra, né, Timóteo se une a Paulo e Silas, tá? Em Listra, Timóteo se une a Paulo e Silas, e com o impedimento do Espírito Santo deles pregarem na Ásia, eles vão até a cidade de Troade. Em Troade, eles se juntam com Lucas. Tá? Em Troade, eles se juntam com Lucas. Então, é a primeira vez que Lucas aparece compondo a comitiva de Paulo em suas viagens missionárias. Lucas, o autor do livro de Atos. Tudo bem? Aqui de Troade, eles recebem uma visão de um homem macedônico falando para que eles fossem pregar o evangelho na Macedônia. Em resposta a essa visão, então, a comitiva toda, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, vão até a Macedônia. Província da Macedônia, onde hoje a gente tem a atual Grécia, tá? Eles passam por algumas cidades, dentre as quais a primeira mais importante, primeira do distrito macedônico, a cidade de Filipos, colônia romana. Lá, Paulo não encontra sinagoga, então ele prega para algumas mulheres tementes a Deus que se encontravam para orar perto de um rio. E a primeira convertida a partir da pregação de Paulo é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Então, ela convida toda a comitiva para ficar na casa dela, e provavelmente é lá que tem início a primeira igreja de Filipos. Logo depois disso também, né, levanta-se uma perseguição contra Paulo e Silas, e por serem judeus, eles acabam sendo presos, açoitados e presos. Na ocasião em que eles estão na prisão, eles estão louvando a Deus, tem um terremoto, destrói as coisas tudo lá, o carcereiro ia se matar, mas Paulo fala para ele não se matar, porque eles não iam fugir, mesmo a cadeia tendo praticamente desmoronado. O carcereiro, então, se converte, é batizado ele, a família dele, tá? E depois disso, Paulo e Silas revelam para as autoridades de Filipos que eles eram cidadãos romanos. Eles pedem desculpas por terem açoitado eles sem processo legal, mas mesmo assim mandam eles embora da cidade. Eles saem, então, de Filipos e vão para Tessalônica. Tessalônica é a capital da Macedônia, tá? Capital da província da Macedônia, maior cidade da Macedônia,
segunda maior cidade da Grécia nesse período, perdendo apenas para Corinto, tá? Em Tessalônica, então, ele prega o evangelho por aproximadamente 3 semanas nas sinagogas. Não se sabe exatamente mais quanto tempo Paulo ficou em Tessalônica, mas calcula-se que talvez alguns meses pregando o evangelho também entre os gentios. E é quando a igreja de Tessalônica, então, é formada nesse período, a partir da pregação de Paulo e de Silas e Timóteo. Já em Tessalônica, Lucas não está mais com eles, Lucas fica em Filipos, tá? E nós vamos encontrá-lo daqui a alguns anos de volta na cidade de Filipos. Então, Paulo, Timóteo e Silas estão em Tessalônica e acabam sendo escorraçados dali, vão embora para Bereia, tá? Da Bereia, eles pregam também durante um tempo, forma-se uma igreja e os perseguidores de Tessalônica vão atrás deles em Bereia. Então, Paulo foge para Atenas e deixa Silas e Timóteo na Bereia. Tá? Paulo chega a dar um discursozão em Atenas, Silas e Timóteo encontram-se com ele em Atenas, ele manda Silas para Filipos, Timóteo para Tessalônica de volta. E o próprio Paulo vai para Corinto. Tá? Em Corinto, nós somos informados que ocorre um incidente, né, com um procônsul chamado Gálio, e esse procônsul, ele meio que ignora, ele fala que o cristianismo é problema dos judeus ali, é meio que uma seita do judaísmo, e ele não está interessado em pormenores da religião judaica. Então, Paulo acaba tendo ali um período de paz em Corinto, onde a igreja prospera, e ele passa aproximadamente 1 ano e 6 meses pregando na cidade de Corinto, tá? É provavelmente logo depois do incidente com Gálio, que a gente tem certeza que ocorreu no inverno do ano 51, que Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? Mas nota, ele vai escrever essa carta aos Tessalonicenses logo após Timóteo trazer notícias da igreja de Tessalônica para Paulo. Então, quando Paulo estava em Atenas, ele mandou Timóteo de volta para Tessalônica, e ele foi para Corinto. Ele passa um tempo em Corinto, depois Timóteo vai até Corinto, levando notícias da igreja de Tessalônica. Tá? A partir desta carta, a partir desta notícia que Timóteo traz da igreja de Tessalônica, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Então, provavelmente, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tinha um propósito muito específico, de responder algumas perguntas, de responder coisas que os tessalonicenses ainda não tinham obtido uma resposta da parte de Paulo. Lembre-se também que, apesar de estar cooperando com Paulo, Timóteo aí ainda era muito, muito novo, tá? Muito mais novo do que quando foram escritas as epístolas a Timóteo. Então, ele era muito, muito novo nesse período, e era a primeira vez que ele estava fazendo esse trabalho evangelístico, pelo menos até onde a gente tem notícia. Então, o próprio Timóteo, ele não foi encarregado de instruir a igreja em si. Ele foi encarregado de ir lá ver como é que os irmãos estavam se saindo. Afinal de contas, a perseguição em Tessalônica tinha sido bastante intensa. E Paulo teve que sair de lá correndo junto com Silas. Tá? Então, ele manda Timóteo de volta, tá? Para lá. Timóteo conversa com os irmãos, reforça talvez as coisas que Paulo falou, mas o Timóteo ainda nessa época não era o principal responsável por instruir a igreja na doutrina. Esse responsável era Paulo. Então, quando Timóteo vai até Corinto trazendo as notícias e as perguntas dos irmãos de Tessalônica, Paulo se sente motivado, então, a escrever uma carta aos Tessalonicenses, reforçando pontos doutrinários que talvez não tenha dado tempo dele abordar quando ele esteve em Tessalônica, por conta que ele acabou sendo expulso e acabou tendo que sair de lá o mais breve possível. Tá? Então, esse é o cenário. Agora, é bem provável que Paulo, toda vez que ele chegasse numa cidade, tá? Por exemplo, quando ele pregou nas regiões da Galácia, quando ele pregou na Bereia, em Tessalônica, que ele tinha uma estratégia tanto de evangelização inicial, quanto de instrução daqueles crentes que formavam aquela nova comunidade cristã, aquela nova igreja nascente naquela cidade. Então, a estratégia evangelística que a gente sabe é que ele sempre começava pelas sinagogas,
tendo como objetivo em ter um ponto de contato, um elo de ligação com os tementes a Deus, que eram gentios que frequentavam as sinagogas, e com os prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo. Tá? É óbvio que nesse meio tempo muitos judeus também das cidades acabavam se convertendo, e todo esse grupo formava a nova comunidade cristã naquela cidade. A partir de então, Paulo começava a pregar mais diretamente aos pagãos mesmo, aos gentios que não acreditavam no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, nas promessas feitas a Israel. E a igreja ia se enchendo, né, de gentios ex-pagãos, judeus, prosélitos e tementes a Deus. A igreja ia se inchando dessa forma. À medida que essa igreja ia crescendo, provavelmente Paulo tinha uma estratégia de instrução dessa igreja também. Vamos começar com as doutrinas da cruz. Provavelmente era por onde ele começava. Tá? Depois disso, vamos partir para as outras doutrinas a respeito da volta de Cristo, ou a respeito do comportamento, da ética cristã, ou como o cristão deve agir no mundo, se posicionar e assim sucessivamente. Como a perseguição em Tessalônica foi muito intensa e muito rápida, provavelmente não deu tempo de Paulo abordar todos os temas que normalmente ele abordaria nas igrejas. E o tema principal que talvez ficou faltando aos tessalonicenses foi a escatologia, as doutrinas dos últimos dias. E quando Jesus voltar? E quando nós morremos? O que vai acontecer? E se eu estiver vivo e Jesus voltar? O que vai acontecer? Como vai funcionar isso? Não é à toa que a maioria dos teólogos chamam as duas epístolas aos Tessalonicenses de epístolas escatológicas, porque um dos temas principais dessas cartas, de fato, são as doutrinas dos últimos dias. O que irá acontecer quando Jesus volta? Quais serão os sinais? Como isso vai se dar? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu parente que morreu em Cristo e aquele parente que não morreu em Cristo? E como tudo isso vai acontecer? Então, essa provavelmente era uma doutrina que não deu tempo de Paulo tratar com os tessalonicenses. E graças a Deus não deu tempo, porque aí ele teve que tratar disso em carta, e aí nós podemos receber essa doutrina agora a partir do apóstolo Paulo, tá bom? Então é isso, esse é o contexto da carta. O ano em que a carta foi escrita, muito provavelmente no ano de 51, tá? A gente sabe disso porque já foram encontrados registros arqueológicos sobre o governo de Gálio na província da Acaia, tá? Na cidade de Corinto. Então, isso já foi encontrado, existem fortes evidências arqueológicas de que isso aconteceu, especificamente no inverno do ano 51 depois de Cristo. Tá? Então, por isso que a gente tem muita noção a respeito de quando essa carta foi escrita, porque Paulo estava em Corinto na ocasião em que escreveu. Tá? Muito bem, então, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês aí, na carta aos Tessalonicenses, para a gente começar a falar da carta propriamente dita. Se tiver alguma dúvida, alguma questão em relação ao contexto da carta, pode me perguntar agora. Se tiver alguma dúvida em relação ao contexto, que a carta foi escrita, a segunda viagem de Paulo. Beleza. Não tem nada, vamos avançar. Pode escrever no chat. Pode ser. Então, olha só, isso daqui é um esquema geral de como a carta aos Tessalonicenses ela pode ser dividida, tá? Então, como que a gente vai dividir essa carta? Desse jeitinho que está aqui. A gente vai dividir a carta em duas seções principais, beleza? Então, tem duas partes principais da carta, essa parte e essa parte. E elas são subdivididas, tá? A partir de 3 momentos específicos, que são 3 orações que Paulo faz pedindo a Deus pelos Tessalonicenses. Tá? Então, essas 3 orações, elas ocorrem em 3 momentos. Primeira oração, uma oração de agradecimento pela vida dos Tessalonicenses, que ocorre no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Uma oração de
perseverança, para que os tessalonicenses perseverem na fé, mesmo diante das tribulações grandes que eles estavam passando, das perseguições. Essa oração ocorre no capítulo 3, versículo 11 ao 13. E uma oração de esperança que ocorre no final, né, da carta, no capítulo 5, versículo 23 a 28. Então, essas três orações, elas separam os dois conteúdos principais. A carta tem 5 capítulos, então ela vai do capítulo 1 até o capítulo 5. Os 3 primeiros capítulos, eles tratam uma espécie de celebração à fidelidade dos tessalonicenses. É algo impressionante isso, porque nenhuma outra carta do apóstolo Paulo, ele traça uma oração e um elogio tão grande a uma igreja quanto a igreja dos tessalonicenses, tá? Então, são 3 capítulos, praticamente, Paulo elogiando os tessalonicenses e agradecendo a Deus pela fidelidade dos tessalonicenses. Então, diferente da carta aos Gálatas, que era uma carta escrita para tratar problemas e desvios teológicos, desvios doutrinários que os Gálatas estavam cometendo na direção dos judaizantes, essa carta aos Tessalonicenses é bem mais tranquila. Ao que tudo indica, né? Pelo menos o que dá para a gente deduzir da carta, a igreja não tinha graves problemas para serem tratados, mas tinha muitos pontos positivos a serem elogiados. E Paulo gasta aí 3 capítulos inteiros praticamente fazendo isso, rasgando elogios ali aos Tessalonicenses, tá? E nota, não tinha muito tempo que Paulo tinha estado com os Tessalonicenses. Talvez a gente esteja falando de uma carta que foi escrita 1 ano depois, aproximadamente, no máximo 1 ano e meio depois, que Paulo esteve na igreja de Tessalônica. E lembrem também que Timóteo estava com eles, e foi Timóteo que trouxe as notícias para Paulo. Então, não tinha muito tempo que eles estavam ali com Timóteo também, tá? De uma certa forma, reforçando alguns elementos que Paulo tinha tratado com eles, talvez não todos. Já na segunda metade da carta, a partir do capítulo 4 e do capítulo 5, Paulo meio que dá uma exortação para que essa igreja continue crescendo. Ou seja, aquilo que eles já conquistaram até então é ótimo, maravilha, vocês andem de acordo com o que vocês conhecem até então. Mas não se deixem contentar com o que vocês já têm. Não travem a fé de vocês, não permaneçam crianças na fé. Continuem crescendo, continuem amadurecendo na fé, continuem estudando, continuem se aprofundando no conhecimento de Cristo. Então, esse é o desafio de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no capítulo 5. Ele está estimulando eles. Isso que vocês já vêm fazendo, continuem, cresçam nisso. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Não parem. E não só não parem, não regressem, não retornem, né? Continuem. Diferente daquilo que aconteceu com os Gálatas, novamente, que Paulo pergunta. Vocês estão voltando aos rudimentos da fé, vocês estão esquecendo as coisas que eu preguei para vocês. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão... Alguém enfeitiçou vocês? Esse era o questionamento de Paulo aos Gálatas. Né? Alguém enfeitiçou vocês estão ficando doidos. Né? E agora Paulo está dizendo aos Tessalonicenses o contrário, eles estavam progredindo, e Paulo está falando, continuem, perseverem nisso que vocês estão fazendo, porque esse é o bom caminho, isso vai dar certo no final, e vocês vão receber o prêmio, a glória eterna, se continuarem nesse caminho. Tá? Cada trecho desse, então, cada bloco desse, o primeiro bloco e o segundo bloco, a gente pode dividir em algumas partes aqui, tá? Eu não quero entrar em detalhes lá dentro da carta, não vou comentar versículo por versículo aqui, não é o nosso propósito nesse estudo, tá? Mas a gente vai comentar de forma bem geral, tá? Então, se vocês abrirem aqui, vamos ler a oração de Paulo no início, no capítulo 1, tá? Paulo já se apresenta, no versículo 1 ele fala, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, essa introdução ela já dá muito esse contexto, porque só teve uma ocasião em que Paulo, Silvano e Timóteo estiveram juntos. Lembrando que Silvano aqui é outro nome para Silas. Só teve uma ocasião em que esses 3 estiveram juntos, que foi durante a segunda viagem missionária de Paulo. Pelo menos essa é a única ocasião que a gente tem conhecimento a partir da Bíblia. Então, isso já gera um contexto muito específico. Essa carta foi escrita durante a sua segunda viagem missionária.
E Silas e Timóteo estavam com Paulo na ocasião em que a carta foi escrita, por isso os nomes deles são mencionados na introdução, na saudação inicial. Tá? Isso não quer dizer que a carta tenha 3 autores, porque o autor da carta é Paulo, tanto que ele se coloca como o primeiro nome, né, na saudação. Paulo, Silas e Timóteo. Tá? Então, ele é o autor da carta, os outros 2 estão com ele. Provavelmente Paulo colocou o nome dos outros 2 justamente para reforçar o argumento. Olha, aqueles irmãos que vocês conheceram também na ocasião em que nós começamos o trabalho aí. Eles estão aqui comigo, também estão reforçando toda essa questão, o amor que a gente tem por vocês, a preocupação que nós temos por vocês. E também para reafirmar o ponto de que Timóteo chegou até ele levando as notícias que eles mandaram para Paulo. Então, ele está falando, beleza, ó, Timóteo veio até mim, já recebi as notícias referentes a vocês da parte dele. Tá? Então, ele continua, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. E aí, agora, até o versículo 5 ali, mais ou menos, ele vai fazer uma oração de agradecimento. Olha lá. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, e lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, Paulo faz uma oração longa aí, né? Eu coloquei que era até o versículo 5, mas era até o 6, desculpa. Então, ele está agradecendo a Deus pela fé dos Tessalonicenses, e não só pela fé, como se fosse uma crença, um assentimento intelectual, mas ele diz claramente, no versículo 3, da operosidade da fé que vocês têm. Ou seja, a fé dos Tessalonicenses, apesar de ser muito incipiente, muito inicial, eles têm sido convertidos há pouco tempo. Lembra? No máximo 1 ano e meio antes, Paulo tinha estado com os Tessalonicenses. Então, a gente está falando de uma igreja que tem 1 ano, ou talvez até menos tempo de duração, e sofrendo perseguições, tribulações, sofrimentos bem complexos, bem terríveis mesmo. E a fé deles tem sido operosa, eles estão crescendo nessa fé e têm trabalhado essa fé tem sido demonstrada a partir das atitudes dele. Então, Paulo agradece a Deus pela fé dos Tessalonicenses. Tá? E aí, depois, no versículo 6 até o versículo 10, do versículo 6 até o versículo 10, Paulo continua esse agradecimento e mencionando a fé dos Tessalonicenses. Se vocês derem uma olhada no versículo 8, ele diz assim, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então, novamente, contrastando os Tessalonicenses com os Gálatas, a gente tem uma diferença muito grande do que aconteceu em uma igreja e do que aconteceu em outra igreja. Os Gálatas rapidamente se desviaram. Né? Paulo fala, eu estou espantado quão rapidamente vocês abandonaram o evangelho e se deixaram conduzir por judaizante. Aqui, os Tessalonicenses, Paulo está espantado pela fé deles, mesmo sendo nova, já ter repercutido tanto na província da Macedônia, quanto na província da Acaia, onde Paulo estava, quanto em outros lugares. Né? E Paulo diz ainda mais, eu não tenho nada mais a dizer a respeito disso, ou seja, a fé inicial dos Tessalonicenses, ela estava muito consolidada. Muito provavelmente, como eu disse para vocês, a estratégia de instrução de Paulo para as igrejas que ele ia formando começava muito provavelmente com as doutrinas da cruz, aquele do evangelho mais cruzão, tá? Então, essa fé estava muito consolidada para os Tessalonicenses, pelo que a gente pode observar, tá? A partir daí, então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai relembrar aquilo que ele fez em Tessalônica, quando ele esteve com os irmãos em Tessalônica. Tá? Então, a partir do capítulo 2, versículo 1, ele vai relembrar os sofrimentos e as coisas que ele passou na cidade de Tessalônica junto com os irmãos dessa comunidade que tinha sido fundada.
E ele começa o capítulo 2 falando: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Então, olha isso que Paulo está falando. Que quando ele chegou em Tessalônica, ele não foi lá à toa. Ele saiu de Filipos porque ele tinha sofrido dura perseguição em Filipos, tá? E nessa ocasião ele foi até preso, açoitado, ele e Silas, né? Foram presos, açoitados e depois foram escorraçados de Filipos e foram para Tessalônica, tá? Já na cidade de Tessalônica, ainda no começo, os judeus se levantaram contra Paulo, não encontraram ele, mas levaram quem o hospedava, o anfitrião de Paulo, Jason, onde Paulo estava hospedado, levaram ele na direção das autoridades, teve que pagar fiança e tudo mais, e depois foram escorraçados também de Tessalônica. Então, toda essa tribulação que veio para Paulo, Paulo está lembrando os tessalonicenses, está trazendo isso para a memória deles, falando, olha, vocês lembram que isso aconteceu, tá? E a partir de agora ele dá algumas exortações e lembra do procedimento que ele teve junto com os tessalonicenses. Se vocês forem no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer assim, ó, nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso, né? Então ele está dizendo, ó, quando nós estivemos aí, vocês lembram, nós fomos perseguidos, nós não estávamos buscando o elogio de ninguém, nós não estávamos buscando dinheiro de ninguém, nós estávamos sendo perseguidos, nós pregamos a vocês realmente por amor, tá? E ele fala ainda no versículo 9 do capítulo 2, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o evangelho de Deus. Então ele está dizendo, ó, quando a gente esteve aí, a gente não dependeu do dinheiro de vocês, a gente não estava com finalidade gananciosa e nem querendo obter benefício financeiro de vocês. A gente pregou para vocês e nosso sustento foi provido pelo nosso próprio trabalho. Por que Paulo está falando dessas coisas? Por que Paulo está falando isso? Né? A gente vai chegar exatamente no porquê Paulo está falando isso nessa oração e, ao mesmo tempo, nesse elogio e oração grande aos tessalonicenses. Tá? Então, Paulo está trabalhando esse aspecto. A partir daí, no versículo 13, tá? Ele faz nova oração, ele continua. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia. Então ele está dizendo, olha, o comportamento de vocês, né, a vida cristã de vocês, em um certo sentido, ela está tão boa que nós consideramos que vocês estão imitando o procedimento das igrejas da Judéia. Lembrando que as igrejas da Judéia, principalmente a igreja de Jerusalém, é constituída basicamente por judeus, por crentes judeus. Então, possivelmente, é uma das igrejas onde você encontrar o melhor tipo de comportamento, de ética, de vida piedosa, porque esses irmãos já eram judeus antes de se converterem ao cristianismo, então já tinham um padrão moral do Antigo Testamento, ao qual eles já estavam acostumados por tradição e por criação. Enquanto que cristãos gentios vinham do paganismo, da imoralidade sexual, da idolatria, tá? E de uma série de outros pecados, dos quais eram mais difíceis que eles abandonassem assim tão rapidamente. Mas Paulo está comparando o procedimento da igreja de Tessalônica ao procedimento das igrejas da Judéia, tá? E ele fala, e ele continua, porque vocês também sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então ele está comparando ainda o sofrimento que os tessalonicenses tiveram com o sofrimento que os irmãos da Judéia tiveram quando as igrejas da Judéia também foram fundadas. E o bom comportamento deles, tá? Então, realmente, a igreja de Tessalônica estava mandando muito bem. O pessoal de Tessalônica estava mandando bem, tá? Foram bem instruídos e estavam crescendo, né, nessa fé. Graças a Deus. No capítulo 3,
Paulo informa a respeito das notícias que Timóteo trouxe a ele. Tá? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, capítulo 3, versículo 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem e ficar sozinhos em Atenas. Ele está falando ele e Silas. E enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Né? Então, ele está falando que quando ele estava em Atenas, então, ele até intencionava ir a Tessalônica novamente. A gente vê isso um pouquinho antes ali no capítulo 2 ainda, finalzinho do capítulo 2. Ele mesmo fala que tentou ir para Tessalônica de novo, mas Satanás o impediu. Tá? E ele fala assim, quando eu vi que eu realmente não ia conseguir, ficamos então eu e Silas em Atenas e enviamos até vocês Timóteo, para que ele fortalecesse vocês nas tribulações que vocês estão passando. Então Timóteo foi para lá. E Paulo ficou em Atenas, como eu já tinha dito antes, quando eu expliquei o contexto. Tá? Então é Timóteo quem traz as notícias dos Tessalonicenses para Paulo. Isso. Aí, se vocês pegarem o capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse em vão. Então, Paulo temia. Quando ele saiu de Tessalônica, ele ficou com medo, porque a perseguição lá em Tessalônica foi tão grande que ele achou que esses irmãos não conseguiriam, que a tentação e a provação para eles fossem muito grande, ao ponto deles desanimarem e perderem a fé. Então, ele queria muito voltar lá, visitar os irmãos de novo. Como ele não conseguiu, enviou Timóteo. Aí ele continua agora no versículo 6, do capítulo 3. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade de tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo de empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Olha, esse versículo é muito importante. Né? O que Paulo está dizendo? Que ele ainda assim, ele está mandando a carta, mas ainda assim ele deseja ir ver os Tessalonicenses pessoalmente mais uma vez, para suprir o que ainda falta à fé deles. Ora, Paulo está gastando 3 capítulos praticamente elogiando a fé deles, e agora fala que precisa suprir algo que ficou faltando. Isso aponta para aquilo que eu falei para vocês antes. Muito provavelmente, o tempo que Paulo ficou em Tessalônica foi encurtado. Não deu tempo dele instruir os tessalonicenses em todos os elementos da fé, ou pelo menos em todos os elementos mais importantes da fé. E ele deseja voltar lá para falar mais sobre isso com eles pessoalmente, poder instruí-los pessoalmente a esse respeito. Tá? A partir do versículo 11 até o 13, Paulo vai fazer uma oração. Então ele continua: que o próprio Deus, o nosso Pai, e o Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Basicamente o que ele está falando: enquanto eu não conseguir ir até vocês, perseverem no que vocês já vêm fazendo. Mantenham aquilo que vocês já estão fazendo. Cresça o amor de vocês uns para com os outros. Continuem o que vocês estão fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Agora a gente entra na segunda metade da carta e a metade final, em que Paulo vai desafiá-los ainda mais. Né? Beleza, vocês estão mandando bem, continuem, mas vamos melhorar mais? Vamos avançar ainda mais aquilo que vocês estão fazendo. Tá? Então, no capítulo 4, ele já começa fazendo um apelo à pureza moral dos tessalonicenses. Lembrem-se, são irmãos
gentios, na sua maioria, convertidos do paganismo para a fé cristã. Esses irmãos viviam um contexto pagão muito grande de idolatria, de imoralidade, né, onde os padrões morais dos gregos, dos romanos, eram baixíssimo, né? Baixíssimo. Era gente que matava o filho se não quisesse cuidar do filho, jogava um montão de lixo, né? Existiam relatos de romanos que, quando queriam se divorciar de suas esposas, alguns matavam suas esposas. E, para a lei romana, estava tudo bem, dependendo do caso. Pagãos que cultuavam falsos deuses em templos por meio de prostituição sexual. Existiam prostitutas sexuais que eles julgavam que, praticando orgias e bebedices, estavam cultuando seus deuses falsos. É desse contexto que muitos desses crentes que foram convertidos vinham. Então, realmente, é sempre bom fazer uma exortação à pureza moral e ao comportamento desses crentes. Tá? Então, é isso que Paulo faz logo no início do capítulo 4. Se vocês abrirem no capítulo 4, versículo 3, ele fala muito claramente: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Então, ele está falando, vocês receberam um chamado especial agora para viver dignamente diante de Deus. Então, esqueçam a vida que vocês tinham antes, a imoralidade que era praticada antes. Tá? E ele continua que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque todas essas coisas, como já testificamos, o Senhor é o vingador. Tá? E pois Deus não nos chamou para a impureza, mas a santificação. A partir do versículo 9, ele vai instruir, instar, né, exortar os irmãos para que eles tenham um viver, um modo de vida disciplinado e que eles amem uns aos outros com amor fraternal. Olha o que diz o versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês já foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação aos todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Olha só, de novo, Paulo com esse papo de que eles têm que trabalhar com as próprias mãos para que não venham precisar de nada. Lembra que na primeira metade da carta, Paulo menciona que ele próprio, quando esteve com os Tessalonicenses, deu esse bom testemunho de que ele não vivia às custas de ninguém, mas que ele se bancava com o seu próprio trabalho, com o seu próprio esforço. E ele está instruindo os Tessalonicenses. Lembra? A gente fez assim também. Vocês também devem fazer assim. Tá? Mas por que Paulo estava instruindo tanto a respeito do trabalho? Será que os Tessalonicenses eram preguiçosos? Será que os Tessalonicenses eles não estavam trabalhando? Será que eles estavam tentando viver às custas de outras pessoas? E a gente vai elaborar uma teoria sobre isso a partir de agora. Por quê? Na continuação do versículo 12, no versículo 13, ele fala agora sobre a morte e sobre o arrebatamento da igreja. Tá? Um tema um pouco controverso, mas vamos ler aqui e ver o que ele tem a dizer. Do 13 até o 18. Capítulo 4, 13 até o 18. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Tá? Então, olha, Paulo manda essa parte sobre a morte e o arrebatamento logo após uma instrução sobre trabalho, sobre que eles deveriam trabalhar com as próprias mãos e parar de ficar dependendo dos outros.
Nas Bíblias, geralmente esses dois trechos eles vêm picotados, né? Eles vêm separados como perícopes, e os caras até colocam subtítulos. Há equivocados esses subtítulos, porque essas duas partes estão muito relacionadas. Muito provavelmente, os tessalonicenses eles estavam abandonando o trabalho ou deixando de trabalhar porque eles acreditavam que Jesus estava tão perto de vir, ou que a vinda de Jesus era tão iminente, que não havia sequer a necessidade deles continuarem trabalhando. Porque, putz, Jesus está voltando, deixa eu me concentrar nessas coisas espirituais. E esse que é material, esse trabalho aqui, Jesus volta amanhã, e aí eu vou trabalhar aqui à toa. Então, provavelmente era isso que estava acontecendo. Então, Paulo exorta eles, não é assim não, gente. Não é tão assim, né? Jesus vai voltar, vocês têm que viver nessa expectativa, sim, né? No entanto, nós também precisamos nos manter aqui. Enquanto Jesus não volta, vocês têm que cuidar das coisas espirituais e também trabalhar. Trabalhar é espiritual. Olha o meu exemplo, eu estava pregando para vocês o evangelho e eu estava trabalhando. Isso também é espiritual. Não é que existe o trabalho espiritual e o trabalho material. Não, as duas coisas elas devem necessariamente andar juntas, tá? E ele continua ainda nesse tema escatológico sobre a vinda de Jesus, tá? A partir do capítulo 5. Uma nota que nós podemos comentar aqui é que Paulo usa literalmente a palavra seremos arrebatados juntamente com eles. Então, o que ele está falando? Que os que estiverem vivos quando Jesus voltar serão arrebatados. Nota que arrebatado quer dizer ser pego, quer dizer ser puxado, quer dizer ser raptado, quer dizer ser levado. Não há indicativos aqui na carta aos Tessalonicenses de que este arrebatamento para o encontro do Senhor nas nuvens ou nos ares, conforme outras traduções, não há nenhum indicativo de que esse arrebatamento é secreto. Ou também não há nenhum indicativo de que este arrebatamento some-se o corpo material e a pessoa encontra-se com Jesus nos ares como se ela fosse teletransportada. Não, isso não é o que está escrito aqui. Este arrebatamento dá a ideia de um arrebatamento visível e visível para todo mundo que estiver ali, e é um arrebatamento que ocorre no sentido de traslado, de que a pessoa é carregada até lá. E não de que ela desaparece daqui e aparece lá. Tá? Como algumas escatologias, né, mais desajeitadas prevêem arrebatamento secreto, a pessoa some e fica a roupa dela e de repente ela está lá no céu pelada ou alguma coisa desse tipo. Né? Não é esse o sentido da passagem de jeito nenhum, tá? Essa interpretação é tirada da mente fantasiosa de pessoas que não estão lendo o texto, porque não é isso que está escrito. Este arrebatamento dá a ideia de que a pessoa é puxada daqui até lá, ou seja, ela percorre todo esse caminho aqui até lá, visivelmente. O arrebatamento da igreja é visível para todo mundo que está ali. E Paulo ainda dá um consolo nesse trecho a respeito daqueles que morreram em Cristo. Então, provavelmente, depois que Paulo saiu de Tessalônica, alguns crentes que pertenciam à igreja tinham morrido. Tá? Isso, o Bruno mencionou aí, igual deixados para trás. Exatamente. Isso é uma escatologia completamente desastrosa desse filme. Tá? Então, assim, Paulo dá um consolo também para eles a respeito dos crentes que tinham morrido depois que Paulo saiu de Tessalônica e foi para Atenas e para Corinto. Neste meio tempo, provavelmente algum cristão lá morreu. E os outros da igreja ficaram assim, meu pai, e agora? O que vai acontecer com esse que morreu? Jesus não voltou e esse cara morreu. E aí, ele não vai para o céu? Como é que acontece agora? O que acontece? E aí Paulo fala para ele, não, meus irmãos, não quero que vocês ignorem isso. De nenhuma forma, nós que estamos vivos precederemos os que dormem. Ou seja, os que estão mortos. Esses que estão mortos, eles vão ressuscitar no último dia. E junto com nós, nos encontraremos com Jesus nos ares. É isso que ele está falando. Então, aqueles que morreram com Cristo, eles serão ressuscitados em corpo glorioso. E juntamente com aqueles que estiverem vivos na ocasião que Jesus voltar, vão se encontrar com Jesus neste arrebatamento da igreja. Tá? No capítulo 5, ele continua, versículo 1 até o versículo 11. Meus irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva,
Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis de que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. O que Paulo está dizendo? Não tenham medo do dia que o Senhor virá. Né? Tenham uma expectativa, mas uma expectativa moderada e positiva a respeito desse dia. Vocês não estão nas trevas. Vivam a vida de vocês, normalmente, com a expectativa da eternidade, praticando a fé que foi ensinada a vocês. Mas não temam esse dia. Não temam o dia em que o Senhor voltar. Vocês estão na luz, né? Ele continua no versículo 5, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, o que ele está dizendo? Não fiquem com medo. A expectativa de vocês tem que existir. Nós temos que viver na expectativa da volta de Jesus. Mas essa expectativa não pode nos paralisar ao ponto de acharmos que vamos abandonar o nosso trabalho ou a ponto de nos desesperarmos com a morte de entes queridos ou pessoas familiares ou de irmãos da igreja. Nós somos do dia no sentido de que nós estamos salvos por Deus. Deus não nos destinou para a ira. O que nós precisamos fazer é manter a nossa fé, confirmando a salvação que já recebemos da parte de Deus. Né? Então ele está dizendo, consolem uns aos outros com essas verdades. Consolem uns aos outros com essas verdades. E a partir daí agora, no versículo 12, Paulo vai fazer uma exortação a respeito de relacionamento, sobre os fundamentos da vida cristã e vai encerrar a carta. Então vamos ver como é que ele faz isso. Ele continua lá, ó. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Ele está falando da liderança da igreja. Então, neste meio tempo, provavelmente, já havia sido estabelecido algum tipo de liderança na igreja. Alguém já estava à frente, presidindo sobre eles, tá? Exortando-os, pregando a palavra. Provavelmente já algum presbítero, beleza? Na igreja de Tessalônica. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Tá? Então ele termina a carta com exortações bem gerais. Pratiquem o bem, amem uns aos outros, né? Não tenham discórdia, tá? Sejam alegres, orem incessantemente, ou seja, vivam a vida cristã comum, praticando a fé que foi ensinada para vocês até o dia de Cristo, tá? Para que ele encontre vocês conservados e irrepreensíveis. Podem ter certeza, ele completa no final. Aquele que os chamou para isso, pode ter certeza, é ele quem fará isso por vocês. Então, tenham em mente que à medida que vocês estiverem fazendo essas coisas, vocês não estão fazendo pelas vossas próprias forças, mas é Deus quem está operando isso em vocês. Tá? E aí ele finaliza a carta. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E sim, Paulo finaliza a carta aos Tessalonicenses. Tá? Acredito que é uma carta realmente, né, muito proveitosa
Graças a Deus que Deus impediu Paulo de voltar em Tessalônica ainda na sua primeira viagem, para que ele tivesse que escrever essa carta que foi preservada aí pela providência de Deus até a gente, né? E a dúvida dos tessalonicenses a respeito da vinda de Cristo acabou gerando esse trecho em que Paulo explica com mais detalhes isso, e hoje também nós podemos ter acesso a essa explicação a respeito do arrebatamento, da ressurreição dos mortos e de como isso vai funcionar nos últimos dias. Tá? Então é isso, assim acaba a carta aos Tessalonicenses. Tá? Nota que Paulo ainda está em Corinto quando ele termina de escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, e não muito tempo depois, talvez alguns meses depois, algum mês depois, ou poucos meses depois, tá? Paulo resolve escrever mais uma carta aos Tessalonicenses. É aí que escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, que nós vamos estudar na próxima semana. Então, as duas cartas foram escritas literalmente uma após a outra, tá? Num intervalo de tempo muito, muito curto. Tudo isso enquanto Paulo estava na igreja de Corinto, fazendo o trabalho que ele fez durante aproximadamente 18 meses em Corinto, tá? Ele escreveu essas duas cartas. Na semana que vem nós vamos estudar, então, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, leiam, para que a gente tenha já, para que você tenha o conhecimento geral da epístola e não fique boiando enquanto a gente vai explicando. Beleza? Então é isso, crentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar.